Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 3 de março de 2024, na lição de número 9, que tem por título Remindo o Tempo. Graças a Deus, tema de suma importância, que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Gênesis, capítulo 1, o verso 14. O título nos diz: Luminares para sinais e tempos determinados. O texto bíblico nos diz: Então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinalização das estações, dia e ano. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a qual nós recordamos que o nosso Deus, Pai Criador de todas as coisas, no quarto dia, Ele cria esses grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, para um tempo determinado, a qual Ele seja por sinais para nos auxiliar. No dia Ele coloca o sol, a qual no seu calor, na sua luz, nos auxilia na vida civil e também na vida religiosa, dando a nós o privilégio de trabalhar, nos organizarmos, no dia. E à noite Ele também cria a lua, um grande luminar, a qual nos auxilia na nossa vida também, nas estações, até mesmo, não somente a luz, mas na natureza, a lua tem uma grande importância, cria também as estrelas, a qual também nos auxilia, os nossos antepassados, eles se localizavam através das estrelas. Nós temos também um texto bíblico, a qual o Senhor guia os reis do Oriente que queriam ir até Jesus, no Evangelho de Mateus, e assim Deus tem criado esses grandes luminares para nos auxiliar na nossa vida, nos tempos, nas estações, nos anos e nos dias, a qual o Senhor determinou para a humanidade nesse tempo cronológico. Sabemos, irmãos, que Deus criando esse tempo, Ele dando a nós esses grandes luminares para nos auxiliar na administração do nosso dia, conforme a vontade de Deus, e muitas das vezes nos perdendo tempo. Vemos que esta lição, o propósito é nos auxiliar, nos ensinar a remir o nosso tempo. Que Deus continue nos dando graça e sabedoria para que possamos nos organizarmos conforme a vontade de Deus. Deus criou esses grandes luminares, o sol e a lua, que nos auxilia e é por sinal, conforme a palavra do Senhor nos diz, para estarmos administrando o tempo conforme a vontade do Senhor. Sabemos que Deus criou esse tempo e no meio desse tempo Ele tem um propósito muito grande, que é o propósito da redenção. Ele, sabedor do futuro da humanidade, Ele tem este propósito de nos redimir. E a palavra do Senhor vai nos dizer, Isaías 61, o verso 2 a seguir, que Ele veio para pregoar o ano aceitável. A humanidade havia caído na consequência de sermos pecadores, e estávamos perdidos. O Senhor nos redimiu, veio, pregou a palavra do Senhor, nos diz que Ele desceu dos altos céus, e pregou este ano aceitável, dando a nós o direito de salvação. Este ano aceitável, como diz a história dos nossos irmãos judeus, israelitas, o parente que tinha condições no ano aceitável, o ano do jubileu, poderia resgatar ou redimir o seu parente, a qual tinha perdido propriedade, perdido direitos de posse, e este parente podia remir o seu parente. E nós vemos, irmãos, que foi isso o que Cristo fez por nós. Ele veio, nos redimiu, nos resgatou, pois estávamos perdidos. Um ano aceitável, ano de salvação.
Um ano que a gente pode nos alegrarmos, pois o Senhor nos salvou, nos libertou, neste propósito de redenção ao qual Ele criou nesse tempo maravilhoso. O salmista também, no Salmo 118, verso 24, também vai nos falar, o dia que o Senhor nos criou, o dia da graça, no dia que o Senhor nos deu direito novamente de louvar e bendizer ao Senhor, pois Ele nos resgatou, nos libertou, esse tempo presente a qual nós estamos, que possamos, irmãos, darmos valor, nos reaver o tempo em que nós estamos nesta terra, se estamos de fato vivendo a vontade do Senhor, se estamos vivendo conforme o Senhor determinou para nós. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, e que possamos nos preocupar, como o propósito dessa lição é nos ensinar, como redimir este tempo a qual Deus nos deu. Sabemos que a nossa vida aqui é passageira, e quanto mais nós estivermos remindo esse tempo, para estarmos cada dia melhor na presença de Deus, nós viveremos cada dia mais a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus continue abençoando os nossos comentaristas, o nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.